Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado e nós começamos hoje com novidades no caso do desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. Um irmão do ex-goleiro Bruno Fernandes indicou um local onde o corpo da jovem teria sido escondido. As informações direto da nossa central de apurações com Kiwane Rodrigues. Boa noite, Kiwane. Conta pra gente que história, que novidade que é essa, Kiwane? Pois é, André, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia do Piauí ouviu Rodrigo Fernandes de Souza, de 27 anos, irmão do ex-goleiro Bruno Fernandes, onde ele teria indicado onde estariam os restos mortais de Elisa Samúdio. Ele foi ouvido, através de carta precatória pelo chefe interestadual de polícia do Piauí. E nesse depoimento ele teria dito que os restos mortais estariam em uma cidade do interior de Minas. O depoimento foi solicitado, André, por um delegado do Rio de Janeiro, que continua as investigações sobre o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, que aconteceu em 2010. Apesar da polícia ter feito várias buscas, o corpo de Elisa não foi localizado até então. O Bruno Fernandes, ele está preso, pegou 20 anos de prisão, e ele se casou na semana passada com Ingrid Calheiros, E outro ponto desse caso, André, é que o irmão do goleiro Bruno, ele é acusado de estupro no Piauí. Inclusive, ele está preso aguardando julgamento. Será que dessa vez a gente vai saber aí o que aconteceu, onde realmente estão os restos mortais de Elisa, André? Olha, Kiwane, sinceramente, na minha humilde opinião, eu acredito que não. É mais um criminoso, prestando um depoimento, dizendo o que veio à cabeça dele ali. A gente realmente não sabe. Ele pode estar até falando a verdade, mas já foram várias hipóteses levantadas pela polícia, pelos investigadores. No entanto, até hoje não há nenhum sinal verdadeiro de onde pode estar esse corpo. Afinal de contas, como toda essa investigação mostrou naturalmente, não é isso? Quem matou, assassinou essa jovem na época, na verdade, sabia exatamente o que estava fazendo e, claro, é óbvio que escondeu muito bem escondido e que até hoje não deu nenhuma pista verdadeira, Kiwane? Você que acompanha esse caso também desde o início, Kiwane? Sabe muito bem que todas as pistas até hoje não levaram, desmontaram a casa lá do Bola e não acharam nada, Exatamente, desmontaram a casa do Bola. 2 anos a gente teve aí Vespasiano também nas proximidades da casa do Bola, buscando entre 2 coqueiros os restos mortais de Elisa Samúdio. Também já estivemos lá no sítio, que também o corpo estaria entre 2 coqueiros. E, enfim, até hoje nada, André? Tá certo, obrigado pelas informações, Kiwane. E a polícia investiga a morte de um detento dentro da penitenciária de Uberaba. De acordo com as primeiras informações, o corpo do jovem tinha sinais de espancamento. O preso Douglas Prata Oliveira, 21 anos, foi encontrado morto dentro da cela 36 da penitenciária Professora Luiz Inácio de Oliveira, em Uberaba. O fato foi registrado na manhã de sábado, quando os agentes penitenciários foram acionados por outros presos que estavam na mesma cela. Segundo informações, Douglas apresentava sinais de espancamento pelo corpo e um grave ferimento na cabeça. Ainda não foi apurado qual instrumento foi usado para matar Douglas. O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica. Em seguida, o corpo do preso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Uberaba para exames complementares. Este é o 41º homicídio registrado este ano na cidade de Uberaba. Segundo informações do Centro de Operações da Polícia Militar, Copom 190, Douglas Prata Oliveira tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas, roubos e furtos. A administração da penitenciária de Uberaba não quis comentar o caso, mas informou que será aberto um processo administrativo interno para apurar a morte do detento. Mudar de assunto agora, falar de coisa boa. Mães comemoram a liberdade de poder amamentar os filhos em público. É lei. Estabelecimentos que proibirem ou submeterem as mães a constrangimentos serão multados. Amamentar em espaços públicos não é fácil. Praças de alimentação, eu já ouvi que deveria colocar um paninho para não me expor. Eu já tive problemas de estar em ônibus, meu filho amamentando e ser constrangida por outra pessoa. Aqui em Belo Horizonte, recentemente, uma mãe foi retirada de um shopping porque estava amamentando o filho. Constrangimento que, se fosse denunciado hoje, teria como consequência uma multa de R$ 500. A lei que acabou de ser aprovada
aplicada também determina que o valor dobre em caso de reincidência. O brasileiro sente e aprende quando mexe no bolso. Então, a partir do momento que a gente conseguir mexer no bolso, nós vamos começar a mudar a postura dos brasileiros. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba também existem leis que punem com multas quem desrespeita o direito das mães de amamentar. Quando se envolve multa, as pessoas pensam um pouquinho a mais antes de te falar, de te abordar. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê. Ele reduz a mortalidade infantil em 13%, ajuda a evitar diarreia e infecção respiratória e ainda reduz o risco de alergia, hipertensão e diabetes. Quando tem alguma virosezinha que é rara, não dura mais que 3 dias. E se cura naturalmente, porque leite materno é vida, é saúde. O leite funciona como se fosse uma vacina no organismo dela, pois transfere anticorpos maternos da mãe para a criança. Neste restaurante da capital mineira, mães que estão amamentando são bem-vindas. Para mim é sempre um prazer, né? Não tem problema nenhum. No momento que elas chegam aqui, eu tento acolher elas da melhor forma, deixo disponível o lugar que elas quiserem, da forma que elas quiserem. Para mim, isso é uma forma de oferecer um alimento integral, um alimento completo para o filho. É como se elas estivessem dando refeição para o filho delas e eu proporcionando para elas a refeição para elas. É muito bom a gente chegar num local que promove um acolhimento, nos dá tranquilidade, nos permite exercer a maternidade plena através da amamentação, e isso para a gente é um diferencial. E mesmo que não houvesse lei, estas mães jamais desistiriam de amamentar por causa do preconceito. Para mim é vínculo, é amor, é alimentação, uma maneira que eu tenho de aumentar o afeto que eu tenho pela minha filha. Vamos falar agora do desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes. Há 2 anos, a queda da estrutura sobre a Avenida Pedro I deixou 2 mortos e 23 pessoas feridas. Até hoje não houve nenhuma condenação e moradores ainda enfrentam as consequências. Era tarde de 3 de julho de 2014, quando todos noticiaram o desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes sobre a Avenida Pedro I, na região de Venda Nova. 2 pessoas mortas e outros 23 feridos. A tragédia completou 2 anos sem nenhuma condenação e diminuindo as esperanças das famílias das vítimas. Eu acho que pagar pelo que fizeram seria perder o direito de exercer a profissão, seria e ficar uns tempos na cadeia para sentir na pele o que eles fizeram com 2 famílias. Então, para mim, eles pagarem seria dessa forma. E dessa forma, eu não acredito que eles vão pagar um dia. Enquanto os 11 denunciados pelo Ministério Público aguardam o julgamento, familiares das vítimas lutam pelo direito à indenização. Na família da motorista de micro-ônibus Rana Cristina dos Santos, os impactos financeiros com o acidente ainda fazem parte do dia a dia. Aquilo que eles acertaram com a gente foi o suficiente para a gente pagar os funcionários que trabalhavam com a gente na época, porque eles tinham que receber. Mas a gente ainda ficou parado, não tínhamos condições psicológicas de voltar a trabalhar. Com isso, a gente tinha que continuar sobrevivendo. A situação financeira foi só piorando. Coisas que até hoje a gente não conseguiu ainda colocar em seus devidos lugares. Processos na justiça, famílias desamparadas e prejuízos acumulados. A sensação de abandono tomou conta dos moradores do condomínio Antares, localizado em frente ao local do desabamento. Muros sem reforma, janelas mal colocadas e trincas fizeram com que muitos vendessem ou alugassem os seus apartamentos. As pessoas continuam abaladas emocionalmente. A dor e aquele sentimento quando você vê uma tragédia daquela, presencia uma tragédia e você vive o dia a dia em cima, meses a fio,
em cima daquela tragédia, de ter visto pessoas mortas gritando, né? Aqueles próprios escombros, o barulho das máquinas. Então, por muito tempo ainda, elas vão precisar de apoio psicológico, porque o abalo emocional permanece muito grande. Covan e Consol, empresas responsáveis pelas obras, gastaram 13 milhões na concepção e execução do projeto. Até hoje, o dinheiro não retornou para os cofres públicos. Além de nunca ter sido necessário, a gente vê que não tem reflexo nenhum hoje, né? Você pode passar lá às 7 horas da manhã de uma segunda ou de uma sexta-feira, seja da manhã ou seja da noite, você não encontra engarrafamento. Viaduto, há muitos anos já se sabe que viaduto é uma obra feita que gera muito dinheiro, gasta-se muito e liga um engarrafamento ao outro. Então, é uma construção obsoleta. Daqui a pouco, fim de semana complicado para os times mineiros e ainda o adeus ao ex-governador mineiro Rondon Pacheco. Logo depois do intervalo, nós vamos contar um pouco da história deste homem tão importante para o nosso estado e também para o país. Nós voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Agora o futebol. O Cruzeiro ganhava a partida por 2-0 com um jogador a mais. Mesmo assim, não conseguiu segurar a pontuação. O empate com o Vitória mantém a Raposa na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Amanhã no Mineirão começou com festa da torcida. O motivo era a apresentação dos atacantes Ramon Ábila e Rafael Sobis. Finalmente estou vestindo essa camisa, uma camisa que eu sempre vi um grande clube, sempre sofri muito jogando contra esse clube e sempre sim tive o sonho de um dia estar vestindo essa camisa. Mas quando a bola rolou, o Vitória se mostrou disposto a estragar a festa. O goleiro Fábio teve trabalho. O Vitória estava melhor em campo. Mas foi o Cruzeiro que abriu o placar. Após boa jogada pelo lado direito, Alisson recebeu e marcou. Na segunda etapa, Riascos ajeitou com estilo para Arrascaeta encher o pé e ampliar 2-0. Apesar da desvantagem, o Vitória cresceu na partida. Marinho foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Diego Renan deslocou o Fábio e diminuiu a diferença. Cruzeiro, eu tenho um carinho muito grande, passei 10 anos aqui no clube, tenho um respeito muito grande pelo torcedor, por todo mundo do Cruzeiro, então fico feliz por esse reencontro, mas hoje eu estou defendendo Vitória. Após bate e rebate na área, Vander pegou a sobra e deixou tudo igual. 2-2. O prejuízo do Cruzeiro só não foi maior porque Chiesa não aproveitou. Um empate amargo com gosto de derrota. Com o resultado, o Cruzeiro continua na parte de baixo da tabela. E na opinião do técnico Paulo Bento, a equipe fez uma partida sofrível. Devemos felicitar o Vitória por aquilo que fez e pela superioridade que demonstrou, mesmo quando nós estávamos a ganhar 2-0. Fizemos um jogo sofrível em termos ofensivos, com muito mais decisões. É verdade que fizemos 2 golos, tivemos em vantagem de 2-0. Tínhamos desperdiçado uma oportunidade na quarta-feira em Chapecó com a possibilidade de subir a alguns lugares na tabela. Hoje desperdiçámos outra. E, logicamente, quem desperdiça tantas oportunidades está mais perto de sofrer e não alcançar os seus objetivos, como é evidente. Já o Atlético desembarcou hoje em Confins depois de empatar com o Figueirense e quebrar uma bela série de vitórias no Brasileiro. Seria o campeonato da paciência para o Atlético? A gente tem a consciência que precisamos vencer mais jogos fora de casa para a gente estar brigando ali pela liderança do campeonato. Temos que pensar em vencer, né?
fora de casa, a gente tem que pontuar fora de casa. Deus quiser, vamos trabalhar essa semana bem para conquistar uma vitória lá contra o Flamengo. São só 5 pontos de distância para o líder, Palmeiras, e 2 para o primeiro time do G4, o Santos. Por isso, para aproveitar essa proximidade, o Galo não pode nem pensar em perder pontos para o Flamengo no domingo. Nem pensar, confronto direto, contra uma grande equipe, um clássico, e a gente vai preparar essa semana para conseguir uma vitória. Fred será desfalque certo por ter sido expulso contra o Figueirense. O Fred está sendo uma referência, né, no time da gente. Ele está segurando bem a bola, está fazendo gols. É uma falta implacável para a gente, mas creio que vai ter os jogadores que vai suprir essa falta dele. Aos poucos, o Atlético está cercando o G4. Por isso, cada ponto é importante, como o que foi conquistado em Santa Catarina. Acho que somamos, mantivemos a invencibilidade e agora procurar focar no Flamengo, que é mais um jogo importante. No fim de semana, milhares de voluntários participaram de ações em todos os estados do país. Na nossa capital, shows, teatro, emissão de documentos e promoção de saúde e beleza. E o melhor, em tudo de graça. Quem deixa o lixo eletrônico leva uma muda para plantar. É a coisa melhor do mundo, né? A coisa melhor que a pessoa pode fazer, porque deixa aquele lixo lá, só pode fazer mal para nós e leva uma felicidade, uma saúde. O presente é de uma cooperativa preocupada com o futuro do planeta. Quando você coloca isso no lixo, o que acontece? O chão pode passar para a água, toda a cadeia alimentar vai estar contaminada. Seu Henrique veio caminhar nesta praça da capital mineira, encontrou a Ana, que é enfermeira, e aproveitou para medir a pressão. Descobriu que ela está alta. Fui alertado, né? Não esperava isso não. Agora eu vou procurar, né? Um médico, cuidar. Assim. O Gabriel teve um dia inesquecível. Se divertiu com super-heróis. É o Homem-Aranha. Você fala pra ele. Você é muito fofo. Você também é. E aquele ali? É o Capitão América. Sério? Claro. O que ele faz? Ele detona os vilões. Aqui cada um faz um pouquinho pela educação, saúde, natureza, cidadania. Isso é apenas uma parte do que 280 mil voluntários fazem no país. São pessoas que trabalham muito porque acreditam na força da solidariedade. Mais educação, mais respeito, o gostar de gente, né? Que é tão bom a gente saber que tem gente que a gente gosta e sabe que gosta da gente. Hoje foi comemorado em mais de 700 cidades brasileiras o Dia Internacional do Cooperativismo. São mais de 1.400 iniciativas que beneficiam 2,5 milhões de pessoas. Nesta comunidade em Belo Horizonte, a música é usada para ajudar a resgatar crianças em situação de risco. Música é alegria e diversão. É muita emoção, é o reconhecimento de missão cumprida. Estou levando cultura boa para quem precisa. Lembrando que dia de cooperar é todo dia, mas nesse caso aí aconteceu no sábado. Olha, o aplicativo Sil Mobile BH, que mostra previsões de chegada dos ônibus em pontos dos coletivos pelos telefones celulares, conta agora com mais uma funcionalidade. Conta pra gente, que o Anny Rodrigues, que novidade que é essa aí? Pois é, André, olha só que interessante. Agora, o aplicativo também vai oferecer, a partir da localização do usuário, uma previsão, né, uma opção a melhor opção de linha de ônibus. E também o tempo de caminhada a pé até o ponto de embarque. Também oferece, para o usuário, outras opções de ônibus ou se há uma linha complementar para chegar até o destino. Esse aplicativo, ele está disponível aí nas lojas virtuais para Android, também para o iOS. E é só a pessoa buscar lá, né, Sil Mobile BH e baixar no celular, André. Tá aí, a tecnologia toda aí disponível para o pessoal que pega ônibus. Agora só falta o transporte coletivo melhorar um pouquinho, né? Só falta os ônibus serem mais confortáveis, chegarem na hora certa, ter mais quantidade para o pessoal ficar feliz mesmo, porque a tecnologia está aí, ó. Tá tudo em volta, já está funcionando de uma forma muito interessante. No entanto, os balaios mesmo é que não estão, né, gente? E olha aqui, vamos mudar de assunto, porque foi enterrado hoje em Uberlândia o corpo do ex-governador de Minas Gerais, Rondon Pacheco. Mas você sabe quem foi esse político? Veja na nossa reportagem especial.
Para Aristóteles, o homem é um ser político. E há quem diga que Rondon Pacheco sempre levou essa história muito ao pé da letra. Nasceu para ser político, muito preocupado com a economia do país, da cidade, da política local, do estado. É muito bom ouvir ele falar de política, porque ele entende muito. E ele disse, na própria Divina Comédia, que deveria ir para o inferno aquele que não tivesse civismo, aquele que não tivesse vocação para o interesse público. Ele começou a vida pública bem cedo. Ainda na faculdade de Direito, tomava frente de tudo aquilo que precisava de liderança. Era o início do traçado de uma extensa carreira política. Em 1950, se tornou deputado federal no Rio de Janeiro. Também foi ministro da Casa Civil durante 3 anos da ditadura militar. Mais tarde, em 1971, tornou-se o primeiro berlandense chefe do governo de Minas Gerais e fez o mandato das grandes inaugurações. Construiu e fez, entre 70 e 74, 479 empresas de grande e médio porte para Minas Gerais. Eu vou dizer só uma delas, a Fiat. Quem trouxe a Fiat na marra, no peito para Minas Gerais, peitando a elite paulista que não queria que Minas tivesse sua indústria automobilística, que saísse do ABC, foi o Rondon. Inclusive teve que fazer Minas ser sócia, senão a Fiat não viria porque não tinha capital. Por conta da carreira, Rondon ganhou grandes homenagens em todo o país, principalmente em Minas Gerais. A principal avenida de Uberlândia, onde nasceu, leva o nome dele. Mas Rondon Pacheco também gerou muita polêmica. Eu tenho conhecimento que rebentaram o busto dele na universidade, outro dia queriam tirar o nome da Avenida Rondon Pacheco. É porque essas pessoas não conhecem, não quiseram conhecer, porque se não tivesse o Rondon no regime militar, teria sido muito pior. Ele segurou muito o que ele pôde. Sinceramente, que seja encontrada para o nosso Estado uma solução alta, uma grande solução que dê continuidade aos nossos períodos administrativos em prol da grandeza de Minas. Eu descreveria que foi um homem assim, muito voltado para pensar o bem público, sabe? Eu acho que ele foi um homem público que merecia assim, que as pessoas conhecessem a fundo a história dele, não só apenas num momento da história que ele estava lá, mas depois daquilo outras tantas coisas foram feitas. Mas me considero realizado, cumpri a minha missão. Em nota, o governador Fernando Pimentel disse que o ex-governador Rondon Pacheco é parte importante da história do Estado e do país e destacou os empenhos para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. O senador Aécio Neves também enviou uma nota de pesar, lembrando que o ex-governador manteve os trabalhos na política mesmo com a idade avançada. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os recém-instalados abrigos nos pontos de ônibus que nem bem chegaram e já foram alvo dos vândalos. E vamos falar também sobre um setor que não está muito preocupado com a crise não e vem crescendo cada vez mais. É a beleza, gente. As mulheres estão lá. Mesmo na crise, tem que ficar bonita no dia do casamento. A gente volta daqui a pouco. Apesar da crise econômica, o setor de casamentos se mantém com bons resultados, em especial uma área que cuida com muito carinho de quem está contando os minutos para chegar ao altar. Aquela maquiagem perfeita, o cabelo impecável, para enfim vestir o tão sonhado vestido de noiva. Qual mulher não sonha com aquele dia todinho dela no salão? Com certeza elas chegam muito ansiosas, às vezes já decidida com o que elas querem vestir, o que elas querem de cabelo, de maquiagem, mas depois de uma conversa a gente chega a um denominador comum para analisando o rosto, o formato dos olhos, para ver se combina com o formato do penteado, a maquiagem, aí por aí vai. Depois de uma boa conversa, ela vai chegando a uma conclusão e aí a gente já marca uma prévia para essa noiva.
O mercado de festas e cerimônias lucra bilhões anualmente. Como o casamento envolve o lado emocional, os noivos e familiares barram outros gastos para fazer tudo como sonhado, nos mínimos detalhes, mesmo com os altos preços. Por isso, o setor vai na contramão da crise. Quem trabalha com casamento lida com o sonho, principalmente quando o assunto é a noiva. Procuramos dar o melhor do nosso serviço, o melhor do nosso trabalho, o melhor para poder mimar essa noiva, encantar para que nesse dia ela se sinta totalmente especial e que aquele dia é o dela, não foi um dia corrido, que foi aquela correria para dar tudo certo. Então a gente trabalha nesse ponto. Cláudia investiu pesado para atender as noivas com todo o glamour e carinho que elas merecem. Esse investimento foi super legal porque é um investimento muito sonhado e ele foi muito planejado. Então justamente a nossa construção dessa obra grandiosa que você está vendo aí aconteceu em meio à crise, mas porque antes houve uma preparação para que isso acontecesse. E atenção, mulherada, não são só as noivas que precisam do seu dia de beleza. As mulheres, elas podem vir para o salão, o ambiente é super agradável, é bonito, é aconchegante, tem massagens enquanto os clientes aguardam, tem sido um sucesso. Toda mulher merece, né? Ah, nós merecemos ser divas, não é? E olha, gente, nem bem foram instalados e os novos abrigos dos pontos de ônibus do hipercentro da nossa capital amanheceram quebrados. Ô, Kiwane Rodrigues, o pessoal não dá valor mesmo, é dinheiro público que está ali, a pessoa destrói o dinheiro do próprio bolso, né? Exatamente, André. Infelizmente, dos 6 abrigos que foram instalados esse final de semana, um deles já foi depredado. Ele foi quebrado, foi também pichado. A prefeitura informou que já repassou, né, essa situação para a empresa que ganhou a licitação para a instalação dos abrigos e ela deve aí recuperar este abrigo que foi depredado. Em 4 anos, André, a previsão é que 1.300 abrigos sejam instalados em toda a cidade. Inclusive, eles devem substituir alguns dos abrigos que, né, já estão aí pela cidade. Esse aí que foi alvo da pichação, ele fica ali na Avenida Afonso Pena. Aliás, todos os 6 que foram instalados ficam naquela região do hipercentro da capital. Agora, uma tristeza, né, André? Porque um abrigo desse atende a população, principalmente em dias de chuva, e não há necessidade desse tipo de vandalismo, né, André? Ah, nunca há, né? Obviamente, em hipótese alguma, há necessidade. Agora, o que a gente fica impressionado é com isso mesmo. A pessoa destrói o próprio dinheiro, tá lá, vai pegar o ônibus, destrói o abrigo que é feito para que ela se sinta mais confortável ali, né? Quando estiver chovendo, quando tiver sol demais. Isso aí é um absurdo, né? Obrigado pelas informações, Kiwane Rodrigues. E a você de casa, uma excelente noite. A gente volta amanhã às 10:50 da noite com as notícias aqui do nosso estado no Jornal Band Minas. Você fica agora com o Boechat, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.